Eu posso utilizar a inteligência artificial na produção do meu livro? Mas como não perder a minha voz? Como não ficar um livro genérico? Até onde eu posso ir? Como funciona a questão ética? Como que funciona a questão dos direitos autorais quando eu uso inteligência artificial na produção do meu livro? É exatamente isso que eu vou te explicar agora, nesse vídeo que vai te mostrar como utilizar a inteligência artificial de forma correta na produção do seu livro. Eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, mentora literária com dezenas e dezenas de livros publicados e ajudo escritores a colocarem seus livros no mundo, especialmente os livros de não ficção, os livros profissionais que eu trabalho por meio do serviço de Ghostwriter. Ao longo desses últimos 15 anos, eu tive todo um trabalho editorial em cima das produções de livros, às vezes de ficção, às vezes de não ficção, e posso te dizer, como uma pessoa que está formada dentro da área de linguagem, uma pessoa que entende sobre linguagem, sobre escrita, que entende do mercado editorial, que nós precisamos deixar algumas coisas claras e entender para onde que a gente vai dentro dessa situação relacionada à inteligência artificial. Sim, eu sei que existem pessoas que são totalmente contra, outras que são totalmente a favor, e eu vou te dizer qual é a minha experiência e o que eu passo para os meus clientes, para os meus mentorados, para todas as pessoas que me procuram, ok? Você querendo ou não, nós estamos passando por uma nova revolução industrial. A era da IA, ela vem com uma mudança muito grande, vem como realmente uma nova revolução. E você querendo ou não, e não sou eu que estou dizendo isso, mas são grandes pesquisadores de universidades consolidadas como Cambridge, como Harvard, e essas universidades e esses pensadores, esses estudiosos, vêm mostrando que a gente pode até fingir que a IA não existe, mas o fato é que ela está aí e cada vez vai tomar mais conta da nossa vida. O que a gente precisa entender é como é que isso impacta a nossa vida e como é que a gente pode fazer para conviver com tudo isso. Dentro do mercado literário, essa é uma das discussões que mais estão se tendo. Na última feira de Frankfurt, que é uma das maiores feiras literárias do mundo, houve toda uma discussão relacionada à IA, porque realmente a gente está num momento de sem saber direito para onde que vai, né? Como é, as pessoas estão pedindo, estão clamando por, precisa existir um selo, igual tem um selo de orgânico, né, nos alimentos, que não tem agrotóxico, ter um selo de não tem IA. Mas isso ainda é muito subjetivo e até muito difícil de precisar, porque o que a gente tem hoje como sites de busca, se aquele conteúdo ou não escrito por inteligência artificial, eles são muito falhos. Eu coloquei, inclusive, né, para testar um texto meu de quase 15 anos atrás ali, não existia IA, e ele colocou que ele poderia ter sido escrito por IA. E outros que eu fiz com a ajuda de 50% das minhas IAs por aqui, colocou como 100% humano. Então a gente ainda não tem como precisar isso. O que a gente precisa entender como premissa é a inteligência artificial não escreve ou não deveria escrever um livro completo, tá? Eu sei que tem empresa que cobra R$ 49,90 para escrever o seu livro em 1 hora. Eu, inclusive, já comprei esse serviço e já mostrei num vídeo aqui como é que foi essa história, né? E se vale a pena, não vale a pena, quando vale a pena, né? Só existe um caso em que vale a pena e eu explico tudinho nesse vídeo. Mas o fato é que a inteligência artificial não escreve um livro completo. Até porque a gente precisa entender uma outra coisa. A IA, apesar de ser inteligência, ela não é inteligente por si só. Ela tem a inteligência do ser humano no sentido de banco de dados. Stefania, mas ela cria sim, ela cria algo que eu, Stefania, ainda não criei, mas que alguém criou. Porque ela tem acesso a banco de dados. E o que ela vai trazer para você são respostas de tudo aquilo que ela tem. Gente, isso é um benefício, é um progresso muito grande, a gente ter acesso ao conhecimento de tanta gente, de tanta coisa na palma das nossas mãos todos os dias. Se o advento da internet já foi uma revolução deste tamanho, o que a gente tem hoje com a IA, né, é uma nova revolução como a da internet. Mas a gente precisa entender que existe essa questão, inclusive que eu gosto de falar, que é o plágio estatístico. O que é isso? Se eu faço uma pergunta para a IA, que tem relação com o meu livro, continue a história a partir desse ponto falando sobre isso, ou dê ideias para fazer tal coisa, nananã.
ela vai me responder e muito provavelmente eu vou até gostar do que ela vai responder, se ela já for uma inteligência artificial que eu tô acompanhando já há um tempo, mas a gente precisa entender da onde ela tirou aquilo, né? Da onde? Ah, é algo totalmente... Não é. Tirou do seu banco de dados, da ideia cruzada de outras pessoas. Então a gente precisa se preocupar sim com essa questão do plágio estatístico, porque da mesma forma que ela está dando ideias para mim aqui, ela está dando para você, está dando para mais centenas de pessoas ideias semelhantes. E é por isso que esse é o primeiro grande problema da IA. Por que os textos, as pessoas reclamam que os textos ficam genéricos e tudo mais? Porque, gente, ela está escrevendo do ponto de vista de uma máquina e de um banco de dados. O que a gente precisa é saber que a IA, ela precisa ser nossa assistente. Eu costumo dizer que ela é uma ferramenta, e aí assim fica fácil de entender, ela é uma ferramenta como a calculadora e tudo mais, mas a gente entende que ela é mais do que isso, porque ela aprende. A nossa linguagem, o nosso jeito, ela pode ser treinada. E aí é interessante você entender que ela pode ser uma excelente assistente, aliás, uma assistente incansável, né? Então, quanto mais você for treinar essa assistente, melhor vai ser as respostas que ela vai te dar. Então, essa é uma premissa da IA. É fazer com que ela seja treinada por você para fazer qualquer coisa que seja que você queira que ela faça. Se você quer que ela seja uma exímil relatora de relatórios do seu trabalho, ou de produtora de e-mails, ou elaboradora de projetos, ela vai fazer tudo isso com maestria. Quanto mais você conseguir treinar, mostrar, dar modelo, reproduza, use a mesma ideia e tudo mais, e ela vai conseguir cada vez mais fazer isso. Então, a gente tem que tratar a IA como uma assistente, mas uma assistente, ela nunca vai ser eficaz, ela nunca vai ser competente se ela não for treinada. E quanto mais você treina, melhor ela vai ficando. O que não quer dizer que ela seja perfeita, ok? Porque o nosso assistente, ele pode virar o nosso braço direito, pode estar com a gente há 20 anos, mas ele não é a gente. É importante a gente entender isso. Nossa, olha, fulano na minha empresa hoje responde por mim. Nossa, fala como se eu estivesse falando, conversas com os clientes como se eu estivesse fazendo tudo isso, mas ele é ele, não sou eu. Né? Então, se eu quero fazer o trabalho do meu jeito 100%, sou eu que tenho que fazer. Então, se eu estou delegando parte do meu trabalho para um assistente, eu preciso entender que eu preciso estar avaliando o trabalho que esse assistente está fazendo e, obviamente, dando feedbacks para que ele possa aprender cada vez mais. Tá, Estefânia, então como é que funciona essa questão ética, a questão do plágio, a questão dos direitos autorais? Hoje a gente ainda não tem regulamentação a respeito do uso da IA para o livro, a ponto de a gente ter uma instituição ou a própria Câmara Brasileira de Livros e tudo mais que diga pode usar IA, não pode, até quantos por cento, isso aqui foi detectado com IA ou não. A gente ainda tem falta dessa regulamentação, que faz com que a gente tenha muita coisa sendo regurgitada aí nas redes sociais ou enfim, na internet, na rede de forma geral. Mas isso já existia antes, né, gente, da IA, né? Então, essa falta de curadoria do tipo de conhecimento, de conteúdo que a gente tem acesso. Haja vista a questão de fake news, a questão de qualquer pessoa diz o que quiser na rede social, muitas vezes vira verdade absoluta, e isso muitas vezes tem acontecido com o livro também. Então, isso já era um problema e isso se acentuou com a IA. Mas eu gosto de sempre dar um exemplo, que é a questão da produção da casa. Uma vez que eu vou te explicar aqui, daqui a pouquinho eu vou te explicar exatamente os passos de como você usa a sua IA para fazer o seu livro. Mas, uma vez que a gente tem a produção de uma grande casa, tá? Então imagina um livro como uma grande casa, uma mansão que você vai construir. Quem projetou foi o engenheiro ou o arquiteto. Mas quem colocou aquilo em prática foi o mestre de obras, o empreiteiro e os pedreiros que trabalharam dentro daquela obra, os prestadores de serviço. Quem fez a obra? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Quem fez a obra? A maior parte da obra foi feita na mão de obra dos pedreiros, daqueles funcionários que estavam ali fazendo cimento, subindo parede e tudo mais. Mas quem assina a obra? Quem assina a obra é o engenheiro ou o arquiteto, que projetou a obra.
Ele pensou, ele criou, ele projetou, ele desenhou, ele fez contas, ele fez toda uma planilha estrutural de como aquilo ia funcionar. Depois disso, ele veio muito provavelmente com mestre de obras ou com empreiteiro e tudo mais, e eles vão aqui ainda continuar esse planejamento, essa organização de como a coisa vai funcionar, e só por último a gente vai lá para a mão de obra efetiva. Mas essa mão de obra efetiva, que ela obviamente é muito importante, mas ela só acontece porque ela sabe exatamente como as coisas precisam acontecer. Então essa é a relação que precisa existir entre você e a sua IA na produção do seu livro. Você é o arquiteto, você é o engenheiro. E você vai dar todas as orientações que você precisa para que o seu mestre de obras e os funcionários dele consigam colocar esse livro no mundo. Então, sim, muitas vezes você vai vir e vai construir junto ali. Você tem uma ideia, você está organizando ainda tudo isso, você está ali com o empreiteiro ainda resolvendo coisas. E depois precisa colocar a mão na massa. Mas a parede só vai ser construída depois que o alicerce estiver muito certo. E o alicerce só vai ser construído depois que o projeto já estiver aprovado na prefeitura. Então entende que existe uma hierarquia? Eu sempre falo, e aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos falando sobre isso. Um livro, ele se inicia pelo alicerce. Qual é o objetivo do livro? Qual é a promessa do livro? Qual é o tema? Qual é o seu objetivo de carreira? Qual é o público-alvo? Tudo isso faz o nosso alicerce ser realmente consolidado para construir essa obra. E depois, na construção da obra, não existe nenhum problema se você está utilizando 10 ou 15 pedreiros ou assistentes e se eles vieram da sua cidade, de outro estado ou de outro país. Então, nessa hora, se você está utilizando o ChatGPT, o Claude, o Gemini ou outras IAs para te ajudar na parte prática disso aí, independe. Lógico que eu tenho vídeo aqui no canal falando qual IA que eu mais uso, qual eu indico em cada momento, para que cada uma delas é mais efetiva, mas independe, porque as pessoas que vão realmente subir a parede, independe se é A ou se é B. Porque o importante mesmo é o que o engenheiro e o arquiteto fazem no sentido da produção, do planejamento, da estrutura e do alicerce dessa obra. E na prática, então, o que você pode fazer? Você vai usar a IA para fazer brainstorm. Então, conversar, olha, eu tô pensando em fazer um livro sobre isso, por causa disso, por causa daquilo, tanto ficção quanto não ficção. Você pode ali fazer uma conversa, tá? Pega o resultado daquilo tudo que você gostou ao final da conversa que você teve, pega aquilo, copia, cola e salva lá no seu documento de texto. Eu sempre indico que você tenha as suas pastinhas organizadas dentro do seu Google Drive, fazer ali, abrir Google Docs, abrir guias e tudo mais, e ir organizando o que você conversa com IA, seja ela qual for, ou às vezes mais de uma, e você vai organizando essa conversa e trazendo para cá. Até porque você pode perder o acesso a isso amanhã. E vai, meu Deus do céu, você tinha todo o histórico de conversa. Peraí, mas é casa alugada, gente. Pediu a casa, foi embora e você perdeu. Então pegue aquilo, copie e cola aquele brainstorm, por exemplo, e o que você chegou ao final, a conclusão da sua conversa desse dia. Outra coisa que você pode e deve utilizar é a IA para a organização dos seus pensamentos. Então você foi para o Docs ou você veio para um caderno, você escreveu tudo o que você gostaria de fazer com o seu livro. E aí a minha sugestão sempre é que você organize isso por meio de alicerce, que você faça isso de forma estruturada. A gente tem vídeo aqui no canal. Inclusive, antes de continuar, eu vou te dar duas formas em que eu posso te ajudar nesse processo. Um deles é por meio da Stefania, que é a minha agente treinada, que tem exatamente a minha metodologia e que ajuda os nossos clientes a desenvolverem todo o alicerce do seu livro e depois desenvolverem aí os capítulos. Mas a gente também tem o programa de implementação, que tem a Stefania, mas também tem um mapa, né, de produção do seu livro e tem as aulas organizadas, né, para todo o percurso que você precisa, do início da produção do seu livro até a noite de lançamentos, as tardes de autógrafos e tudo que você vai fazer, tá? Então, em ambos os casos, eu tenho a organização da estrutura e do alicerce. Depois que você já fez o alicerce, aí sim você pode trazer para a IA, seja para a Stefania ou para outras, você vai trazer e vai pedir para organizar tudo aquilo que você
já desenvolveu. Então você pega as suas ideias e pede para organizar. Outra coisa, você fez a lista de conteúdos que não podem faltar, você montou a multiplicação de ideias, aí você traz e pede para fazer o quê? Para categorizar, para unir aquilo que pode ser parecido, para fazer uma lista em ordem de prioridade ou de progressão de leitura que ela sugere, a IA sugere. Eu tenho todos esses conteúdos, tudo isso tem que aparecer no meu livro. Organize uma estrutura de hierarquia de como seriam os capítulos provisórios. E aí é importante a gente entender a próxima etapa de tudo isso. A IA vai ajudar muito você a categorizar, organizar, planejar, aprimorar, tudo isso que você pode ter ali como uma excelente assistente. Mas sempre, sempre o processo é, ela te devolveu, você olha, você avalia, reorganiza e responde para ela. Ela fez os capítulos estruturados provisórios do seu livro, você olhou para aquilo tudo e falou, isso faz sentido, isso não. Você vem e conta para ela. Muitas vezes o que eu digo para os nossos clientes é, pega aquele conteúdo que ela entregou aqui, leva lá para o seu Docs, organiza tudo, muda tudo que você gostaria e volta para lá. Fala, veja como ficou com a minha versão. Porque assim você vai ensinando para ela qual é a forma que ela desenvolve. Nunca, absolutamente nunca na sua vida pegue algo que foi escrito pela IA, copie, cole e entregue para alguém. Nunca, nada. Nem um e-mail, muito menos um livro. Aquilo que ela traz, que ela organiza e tudo mais, você pode usar como base. Isso pode ser muito bom. Mas olha só, uma das grandes armadilhas que nós temos é a pessoa colocar uma ideia na IA, pedir para ela aprimorar ou escrever um texto em cima daquilo, ver aquele texto e falar, gente, mas ficou ótimo, mas ficou excelente, mas também tinha 1 milhão de pessoas pensando naquelas frases. Por quê? Porque é o banco de dados da IA. A IA tem esse banco de dados onde tem grandes escritores, tem grandes profissionais e tem toda a literatura, tudo que já foi feito, escrito, todo o conhecimento que existe no mundo está dentro da IA. Então é claro que ela vai aprimorar de uma forma incrível e escrever textos que possam ser muito interessantes, se você souber perguntar bem, ela consegue fazer coisas que não parecem nada genéricas. Mas o problema é o plágio estatístico, porque ela tirou aquilo de alguém, de algum lugar, tá? Então você pode gostar do que ela escreveu, mas você traz pra cá e reorganiza da sua forma. Utilize o seu vocabulário, a sua linguagem, os seus exemplos. Você pode pedir para ela fazer uma analogia, você pode pedir para ela dar um exemplo, mas é importante que você também tenha os seus, que você crie os seus e o melhor. Quando a gente fala de produção de livros, o que deixa um livro realmente autêntico é a sua história. Mesmo que você não esteja escrevendo uma biografia, o fato de você estar escrevendo uma ficção, você colocar dentro da sua ficção algumas das experiências da sua vida, baseada nos personagens da sua vida real, ou se você está escrevendo um livro de não ficção, você trazer alguns relatos dos seus clientes, dos seus atendimentos, das suas experiências, tudo isso é que faz com que um livro seja realmente autêntico. Então utilize sim a IA, eu sou super a favor de utilizar a IA para aprimorar, para agilizar, para te apoiar no processo da produção do seu livro. Mas faça isso da forma correta, do jeitinho que eu te expliquei por aqui. Então me conta aqui embaixo nos comentários como é que está sendo o seu uso da inteligência artificial para escrever o seu livro.